Boa tarde, crianças. Boa tarde, famílias. Tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem, com a graça de Deus. Vamos ver o que temos para hoje? Então vamos ver o nosso calendário. Hoje é dia 8 do mês de abril do ano de 2021, quinta-feira. Hoje temos atividades para serem feitas no caderno e no livro. Escreva no seu caderno o cabeçalho, assim, como você já sabe. Você vai me responder no caderno, vai escrever no caderno se você tem algum animal de estimação e vai escrever as características dele, o nome, que tipo de animal se ele tem pelo, se ele tem pena ou se ele tem casco, o que ele gosta de comer, o jeito que ele anda, do que ele gosta de brincar, enfim. Todas as características que vir na sua cabeça que você pensar sobre o seu animal de estimação. E se você não tem um, você vai me descrever o animal que você gostaria de ter. Depois você vai pegar o seu livro de ciências Buriti, abrir na página 22 e 23, ler comigo aqui e depois responder as questões que constam lá. É para responder no próprio livro, tá ok? A classificação dos animais. Classificar os seres vivos significa organizá-los em grupos, de acordo com suas características. Agrupar os seres vivos com características semelhantes é uma forma de classificação. Agora responda aí. Por que é importante classificar os animais? É importante classificar os animais, crianças, para que eles possam ser estudados, para que a gente consiga enxergar melhor suas semelhanças, suas características, enfim. Quando a gente faz essa classificação dos animais, a gente está estudando parte a parte de todos eles. Aí na segunda perguntinha, você conhece algum exemplo de classificação dos animais? Qual? Vamos lembrar, crianças, lá no capítulo anterior do livro, a gente classificou os animais de acordo com a cobertura do corpo, como o jeito que eles andavam, se locomoviam, pela respiração, cada um tem a sua maneira de respirar, e pela alimentação, neste ciclo da vida dele. Então, crianças, vocês podem escrever aí nessa questãozinha aquelas características que a gente viu no capítulo anterior, As classificações a respeito de cobertura do corpo, ambiente de locomoção, respiração, alimentação. Cite alguns exemplos. Os animais, por exemplo, podem ser classificados em herbívoros, carnívoros ou onívoros. Nesse caso, a característica escolhida para agrupar esses animais é o tipo de alimentação. Outra que permite classificar os animais em dois grandes grupos é a presença ou a ausência de coluna vertebral. Animais vertebrados têm a coluna vertebral, que é no caso do sapo, desse passarinho aí, que chama soldadinho de Araripe, dos seres humanos. Todos são animais vertebrados que possuem a coluna vertebral. Aqui na página 23 você vê exemplos de animais invertebrados, que eles não possuem a coluna vertebral. São o caso da borboleta, da lula, a estrela do mar. Esses exemplos são de animais invertebrados. Eles não têm esse osso aqui do meio das costas, ele não tem a coluna. Aqui no número 2,
Observe as imagens e as fichas a seguir. Quais características apresentadas no texto de cada ficha pode ser usada para classificar estes animais? Então vamos ler a ficha. O cupim. O cupim vive dentro do solo ou da madeira. Alimenta-se principalmente de madeira e não tem coluna vertebral. Mede cerca de 1 centímetro de comprimento. Crianças, quais as características do cupim que a gente pode usar para classificá-lo? Primeira característica, o ambiente onde ele vive, né? Ele vive aonde? Dentro do solo ou da madeira. Outra coisa que a gente pode tirar, né? O seu tamanho. O que mais? Do que ele se alimenta. Ou o tipo que ele é, se ele tem coluna ou não tem coluna. Essas são as características que a gente pode tirar aqui deste textinho que está aqui do cupim. E o outro é o tamanduá-bandeira. O tamanduá-bandeira possui o corpo coberto de pelos. Alimenta-se de formigas e de cupins. Pode atingir 2 metros de comprimento. Quais as características que a gente pode destacar aqui desse textinho, desta ficha do tamanduá-bandeira? A primeira delas que já fala aqui, ó, corpo coberto de pelos, né? É uma característica. A segunda, características que a gente encontra aqui, alimenta-se de formigas e de cupins. Então, ele é um animal carnívoro. Então, você vai escrever aí, vai destacar essas características, né? Que a gente viu no capítulo anterior, que pode classificar este animal, tá ok? Agora, pegue o livro de Geografia, Buriti de Geografia, e vamos ver as páginas 16, 17, 18 e 19 deste livro, né, sobre paisagens transformadas, e vamos responder as questões da página 19, 4A, B e C. As paisagens são transformadas. As paisagens são transformadas constantemente. As transformações que ocorrem em uma paisagem são causadas pela própria natureza e pelas pessoas. A natureza transforma a paisagem. A ação do vento e da água, as erupções vulcânicas e os terremotos, por exemplo, modificam as paisagens. O vento e a água desgastam os materiais que compõem as rochas da superfície terrestre. Os materiais originados deste processo acumulam-se em outros pontos da superfície. O vento e a água levam milhares de anos para alterar a paisagem. Veja nesta foto aí, é uma formação rochosa conhecida como Pedra Furada. Ela foi esculpida pela ação do vento e da água, lá no litoral do estado do Ceará. As erupções vulcânicas e os terremotos podem provocar aberturas ou fendas na superfície terrestre, ou podem gerar o rebaixamento ou elevações dos terrenos. Os tremores causados pelos terremotos também podem destruir construções, alterando assim rapidamente a paisagem. Veja que temos duas fotos. Essas duas fotos são da cidade de Amatrice, na Itália. Foi tirada em 2015. A primeira foto é como ela era e a segunda foto foi como ela ficou após um terremoto. Veja como mudou a paisagem de uma para a outra. As pessoas também transformam a paisagem. Por meio do trabalho, as pessoas adaptam o lugar onde vivem ao seu modo de vida, isto é, às suas necessidades e aos seus interesses, modificando as paisagens. Por exemplo, as pessoas retiram a vegetação existente,
aplanam os morros, canalizam ou alteram o curso dos rios para construir barragens, estradas, lojas, fábricas, hospitais, ruas, cultivar alimentos, criar animais e etc. Mesmo com as mudanças que vão ocorrendo na paisagem, podemos perceber que alguns elementos permanecem. Pode ser um rio, uma mata ou uma construção, como igreja, fábrica, teatro, ponte ou viaduto. Às vezes, a função do elemento que permaneceu na paisagem muda. Por exemplo, a fábrica pode ser transformada em museu ou o teatro pode ser transformado em cinema e etc. Observem a mudança da paisagem nessas 3 figuras desta página. Aqui na página 19 temos 2 fotos. As 2 fotos foram tiradas do mesmo lugar, só que uma foi no ano de 1912 e outra foi no ano de 2016. Depois você vai responder aqui as questões A, B e C. A. As fotos mostram o mesmo lugar? Como você sabe? B. Que mudanças ocorreram na paisagem deste lugar? Vejam que foi se construindo muitos mais prédios, né? Teve bastante ação do homem que modificou aí este cenário, né? E a gente sabe que é o mesmo lugar porque restam ainda também, fora a legenda, ainda restam algumas características, como aquela parte ali do Pão de Açúcar, né? Aquela montanha ali, ela continua igual. Porém, o restante da paisagem mudou bastante, né? Construiu-se muito mais prédios, casas e etc. E a perguntinha C, por que essas mudanças aconteceram? Né? Eu acabei de destacar uma, né? A transformação humana, né? Conforme foi crescendo a cidade, muitas pessoas para se morar, foi se criando mais construções, mais casas. Por isso que houve toda essa transformação. Aí você pode pensar, professora, mas por que não deixou, né, as partes de mata, da natureza? Porque, crianças, o homem, o ser humano, ele transforma as paisagens para atender às suas necessidades e facilitar o seu dia a dia. As paisagens e o espaço alteram-se continuamente para poder acompanhar as transformações da sociedade. Agora é com vocês, crianças. Um beijo, tchau!